O desejo de ter um filho tem levado muitos casais ao consultório do médico especialista em reprodução humana. E as técnicas avançam a cada dia. A novidade do momento é o rejuvenescimento ovariano. E é sempre uma alegria muito grande receber esse especialista aqui no nosso programa, ele que entende tudo de reprodução humana, doutor Evangelista Torquato. Tudo ótimo, né? Tudo bem, Natália, tudo bem. Doutor, sempre trazendo os assuntos, as inovações na área de reprodução humana e agora estamos falando em rejuvenescimento ovariano. Já é uma realidade aqui no Ceará? Esse é um assunto interessante porque existe uma frase que assim, o mundo dá voltas, né? Essa frase a gente pode empregá-la para muitas coisas. E eu diria que o conhecimento também, ele dá voltas. E ele vai lá atrás, às vezes, alguma pesquisa que ficou esquecida, para trazer isso para a realidade e abrir um leque de novas opções. Por um longo período de tempo, achou-se que o ovário não poderia ficar mais jovem. Que o ovário, as mulheres nasciam com os seus óvulos e aqueles óvulos passavam toda a vida até se acabarem. Que não se poderia tentar rejuvenescer. Apesar desse fato ainda ser um dogma verdadeiro, mas já há técnicas que mostram que isso pode ser questionado. A gente teve agora, este ano, a gente teve em Bilbao e teve em Genebra, um congresso. Foram dois congressos onde esses assuntos foram abordados. E nós tivemos a oportunidade de ver técnicas que surpreenderam, de uma certa forma, o mundo. Por exemplo, eu vi um grupo do Egito e um grupo espanhol também tirar sangue da mulher, tirar sangue dela, fazer uma espécie de centrifugação desse sangue que tirasse a fração rica em plaquetas. E as plaquetas são células maravilhosas, sobre vários aspectos, uma célula espetacular. Então, esse plasma rico em plaquetas foi injetado no ovário de mulheres, inclusive na menopausa. E também no ovário de mulheres com pouca quantidade de óvulos. Para surpresa desses grupos, ocorreram gravidezes em mulheres na menopausa. Então, essa é uma técnica simples, de fácil execução, mas obviamente que tem muita coisa para ser respondida. Quantas vezes se faz a injeção? Qual a concentração? Qual o período melhor para se fazer? Depois que se faz, induz a ovulação dessa mulher ou deixa quieto? Tem muita coisa ainda que está agora sendo trabalhada. Os resultados são muito iniciais. Para você ter uma noção, eu vou apresentar um resultado específico de um grupo egípcio que ele pegou 34 mulheres na menopausa, fez esta injeção. Dessas 34, 16 voltaram a menstruar, porque isso é uma contra-regra. Uma mulher na menopausa não é para menstruar. Uma mulher na menopausa não é para ela engravidar. Esta é a regra dada a ela. Então, é uma contra-regra na hora que ela volta a menstruar. E dessas 34, 16 voltaram a menstruar e 2 engravidaram. Na verdade, 3, mas 1 abortou. Mas o que eu estou falando é de ela engravidar com o seu próprio óvulo. Daí o tema, rejuvenescimento ovariano. Então, isso está ocorrendo no mundo. Se isso vai para o lado que vai ficar uma técnica de amplo uso, uma técnica de ampla eficiência, isso aí o tempo vai ter que dizer. Você já aplicou aqui no consultório? Sim, já apliquei. E os resultados aqui? Aqui a gente já teve resultados muito bons em termos de produção de óvulos. Paciente que produzia um óvulo passou a produzir 5, 6, ou seja, dando outra possibilidade. Mas também tivemos paciente que só fabricou um óvulo quando foi induzida anteriormente, fez a técnica e depois só fez um novamente. Então, como é que eu falo? Nós não temos ainda segurança plena da técnica, porque é muito novo. A nível de Canadá, aí já é uma outra técnica que vem sendo aplicada. Lá é bem interessante. Por quê? Porque a gente descobriu que o ovário tinha células-tronco.
A ideia é que não tinha células-tronco no ovário, mas tem células-tronco. Então, lá no Canadá, eles estão fazendo biópsia nesse ovário, centrifugam esse pedaço de ovário e retiram só a parte das células-tronco, porque nessas células-tronco tem uma organela chamada mitocôndria, que é quem faz a energia da célula. Aí ele pega esse concentrado de mitocôndrias dessas células-tronco lá do ovário, e quando esta mulher vai fazer a fertilização dela, ele coloca essa papa de mitocôndrias dentro do óvulo, melhorando o potencial deste óvulo envelhecido poder conseguir virar um embrião saudável e o nascimento de um filho. Esse é o grupo canadense, é uma outra técnica. Então, mas as duas de rejuvenescimento ovariano. Sim, sim. E as indicações? As indicações para os pacientes que ou estão na menopausa, ou então para pacientes que têm uma reserva de óvulos muito baixa. São as duas principais indicações. Mesmo mulheres novas? Mesmo mulheres novas. Eu tenho um paciente com 20 anos na menopausa. Eu já tive paciente com 20 anos na menopausa, por outras características, por outras condições. Tem também um centro japonês que ele fez uma coisa interessantíssima. Olha só a sacação do japonês. Ele pega o ovário de uma mulher na menopausa e tira o ovário. E o ovário é como se fosse uma casca, que você, tipo aquela casca do abacate, sabe? Ele pega ali a casca do abacate do ovário, digamos assim, tira aquela casca e picota todinha, em minúsculos pedaços. Este picote dessas células, desse tecido ovariano, reativa, não se sabe muito bem como, e esses picotinhos ele coloca em planta lá perto da trompa. Pois, acredite, mulheres na menopausa, fazendo esta técnica cirúrgica, já engravidaram. Tem 3 grávidas. Isso é contra a ordem. Por isso que é interessante. Isso é contra a ordem no mundo. Mulher na menopausa não é para engravidar com o seu óvulo. Ela pode engravidar com o banco de óvulos. Ela está engravidando, obviamente que numa escala pequena, como eu estou falando, é um procedimento que está começando, mas nós temos que estar atento a isso. Mas essas mulheres estão encontrando essas alternativas. Mulheres que deixaram a maternidade para um pouco mais tarde, que é uma realidade no mundo, então estão encontrando essas alternativas, né? Eu acho assim que a gente fala isso muitas vezes, tantas vezes que já nem falo tanto mais. Mas se der, programa a tua gravidez antes dos 30 anos. Se não der antes dos 30, vai no máximo até 35, mas não estica além disso. Por quê? Por mais que novas técnicas possam estar surgindo, e eu estou colocando isso de forma muito clara, não é uma coisa que está totalmente definida, não. Está se começando agora. É como se eu pegasse o vinho e colocasse lá ele adormecido para eu ver como é que ele vai ficar. Então, toda técnica tem que ter um tempo, tem que ter um amadurecimento. Então, em função disso, você não pode dizer assim, não, agora já tem essa técnica nova aí, vai dar certo. Não faz assim. O certo é, no máximo até 30 anos engravidar. Não deu no máximo até 35. Tenta respeitar os limites ainda do teu corpo. Obviamente que, se você não está nessas condições, e aí é muito bom que se saiba que alguma coisa está sendo feita, que o conhecimento pode estar dando um salto de qualidade agora em relação a um paradigma, a mudança de um paradigma. Ou seja, se você está na menopausa, você não pode engravidar. Pera, talvez você possa. É isso que a gente tem que estar alerta. Mas não pode colocar isso como um fato, digamos assim, de domínio público, que a técnica vai dar certo. Não. É um início, é uma nova fase que pode estar vindo. E a gente tem que estar perto disso o tempo todo. Até porque quando o casal chega aqui, doutor, então é conversado, né? Há uma conversa com esse casal e é feito todo Vocês agem de uma forma que todo o tratamento é muito personalizado, é muito de acordo com a necessidade de cada casal, de cada mulher, de cada homem. Então, para cada situação, existe um tratamento mais apropriado, né? Olha, tem uma coisa interessante de reprodução, que é assim, para mim, uma camisa não cabe em todo mundo. É simples isso. Cada caso, cada situação, cada paciente, cada história, cada doença presente, para poder definir uma conduta. E nesse ponto, a medicina, pelo menos aqui a que a gente pratica, ela é extremamente personalizada. Não há um protocolo único para todo mundo. Isso não existe na medicina. Um protocolo para todo mundo. Como eu estou falando, uma camisa não cabe em todo mundo. Doutor, e as pessoas que
tentaram, não conseguiram ainda. Existe um número, existe um limite de tentativas ou não? Não, não existe assim você só pode fazer tantas vezes, não existe isso. Até porque recentemente saiu um trabalho um trabalho de corte, que a gente chama. O trabalho de corte é um trabalho que observa uma população durante longo tempo. E uma população de quase 20 mil mulheres foi observada durante 20 anos. E o que a gente observou nesse trabalho é que o câncer de mama não está aumentado. E sempre havia uma correlação com hormônios. Então, assim, como a gente trabalha com hormônios, sempre há um receio do câncer de mama. E esse trabalho praticamente sepultou este receio, ou seja, os nossos tratamentos não aumentam a incidência de câncer de mama. Então, este número que você está colocando aí, ele, digamos assim, não existe. Não existe um número que você tenha que parar. O que, na verdade, existe, para você ter uma noção, isso é um dado importantíssimo, é uma doença que afeta demasiadamente o juízo da gente. E isso é incrível, não é uma questão financeira. Não é uma questão financeira. Mas não é o tanto que é a parte psicológica. Olha o dado que eu vou te dar. 50% dos casais abandonam o tratamento após a segunda tentativa. Olha o impacto que essa doença é capaz de fazer. Cuidar bem do juízo, tentar manter-se firme no tratamento, não desistir, ir atrás dos sonhos. Porque também, assim, quando a gente chega lá, é bom demais. Hoje mesmo, agora, uma paciente de São Luís, o teste deu positivo, e era uma paciente extremamente difícil. E lá atrás, ela já andou em vários centros, acabou que, por uma sorte, acabou engravidando com a gente, vamos colocar assim. E agora que eu fui transferir, há uns 10 dias atrás, o teste dela saiu hoje, ela disse assim, você sabe quanto tempo eu estou aqui? Eu disse, não, 10 anos. Poxa, 10 anos. Olha o tamanho da caminhada. Persistência, né? Mas não desistiu. Deu certo. Isso é igual o acesso. Doutor, obrigada, viu, querido? Tá bom, um abraço. Até a próxima aqui no Check-up. Muito obrigada por esses esclarecimentos aqui sempre tão importantes no nosso programa. Okay. Até a próxima. Até a próxima.